Muito boa tarde. Irei falar sobre a Associação de Beneficência Evangélica, que, como o nome indica, não está inserida no contexto católico, portanto, tudo, mas sim no contexto evangélico. Nos finais do século XIX e no princípio do século XX, todos nós temos, com certeza, conhecimento que a situação económica, social e cultural do nosso país era bastante diferente da atual. O país era mais pobre, não existia Serviço Nacional de Saúde, a maioria das habitações não possuía casas de banho e outras condições de saneamento básico. O ensino primário, oficial ou particular, não estava generalizado. As igrejas, do modo geral, e as organizações religiosas dessa época, incluindo as poucas igrejas evangélicas existentes, desenvolviam ações de beneficência, de apoio social e cultural, particularmente no campo da instrução, com a abertura de escolas primárias gratuitas. Alguns exemplos. Em 1840, portanto, em meados do século XIX, na Madeira, surgiu o médico escocês Robert Calais, que abriu diversas escolas e também dispensários médicos e que também esteve junto a uma igreja evangélica que, entretanto, ali também nasceu, foi perseguido, a casa foi incendiada e teve que fugir da Ilha da Madeira, saindo para o seu país e depois indo para o Rio de Janeiro, no Brasil, onde continuou esta sua obra de, além de ser médico, também no ensino. Em Lisboa, remonta ao ano de 1860, com uma senhora também inglesa. Todos estes nomes que eu vou dar a seguir são ingleses, porque temos que ter a consciência de que o protestantismo em Portugal começou com estrangeiros, nomeadamente ingleses. Uma senhora, ela era inglesa, embora tivesse nascido em Lisboa, também com a abertura de escolas primárias. No norte foi Diogo Cáceres, que em Vila Nova de Gaia também abriu várias escolas, e também no Porto, e foi também perseguido inicialmente, mas depois foi agraciado mais tarde pela própria Câmara Municipal. Hoje nós conhecemos uma rua em Vila Nova de Gaia com o seu nome e tem também um busto no jardim daquela cidade. Em Porto Alegre, onde o nosso irmão Fernando Barata foi pastor há muitos anos, em Porto Alegre, Jorge Robinson, um proprietário da indústria corticeira, durante a primeira metade do século XX, era o maior empregador de todo o distrito de Porto Alegre. Ele também iniciou em 1883 com colégios evangélicos, mas sempre com o intuito de ajudar as famílias mais carenciadas daquela zona. Nos finais do século XIX, também, no Porto, surgiu uma associação que naquela altura se chamava União de Mocidade Cristã da Mocidade. Esta associação depois desenvolveu-se por todo o país, não só por Lisboa, mas muitas outras cidades, e com muitas secções dentro de cada cidade mais importante, onde tinham bibliotecas, escolas, aulas de estudo, aprendizagem de inglês, aprendizagem de Esperanto, que era uma língua que naquela altura se pensava que viria a ser a língua universal, e também música, balneário público, escolas primárias, etc. No princípio do século XX, nós tínhamos em Portugal escolas evangélicas, portanto, agregadas normalmente às igrejas, cerca de quase uma centena de escolas, quase 200 professores e quase 3.000 alunos. É pouco, mas era o que os evangélicos naquela época, era uma minoria, como ainda hoje são, podiam fazer. O antecedente mais próximo da Associação de Beneficência Evangélica pode dizer-se que é uma associação que surgiu em 1887, no seio também de uma igreja evangélica em Lisboa, que se chamava Associação de Socorros Mútuos Fraternidade Nacional, que ajudava não só os membros dessa igreja, mas também toda aquela zona onde estava situada aquela igreja, que era em Alfama, em Lisboa. Não foi muito longa a existência desta associação, mas criou, digamos assim, uma raiz para
Mais tarde, um dos fundadores dessa associação, chamado José Augusto Santos e Silva, de quem eu tenho a honra de ser bisneto, em 1908, ter fundado uma igreja também evangélica aqui em Lisboa, na rua Angra do Heroísmo da Estefânia, portanto, próximo ali de Almirante Reis, ao Jardim Constantino, nessa zona. Também com escolas primárias. Essa igreja, como estou a referir, cresceu bastante e, a certo passo, os membros resolveram juntar-se para construírem um templo maior ali próximo. E assim aconteceu que compraram um terreno na rua de Muniz, junto ao Almirante Reis, em 1916, que foi depois feito o respectivo templo, que foi inaugurado só em 1916. Os cursos não eram assim tantos, ia-se construir. Em 1926 é construída então essa nova igreja, que ainda lá está, na rua de Muniz, mas acontece que ficaram vagas as instalações onde se reunia anteriormente a igreja, na rua Angra do Heroísmo. Essas instalações anteriores não eram propriedade da igreja, eram alugadas, mas continuaram ali as atividades de beneficência, e foi assim que o pastor José Augusto Santos e Silva aproveitou para fundar, ali naquelas instalações, a Associação de Beneficência Evangélica, que teve início em 1927, no dia 1 de janeiro de 1927. Tinha consultório médico, 2 enfermarias para homens e mulheres, posto de enfermagem, balneário público e escolas primárias diurnas e noturnas para ambos os sexos. Foi assim que começou a Associação de Beneficência Evangélica, no ensino e também, fundamentalmente, na área médica. O lema da Associação de Beneficência Evangélica está baseado na Bíblia, em Gálatas 6, versículo 10, que diz o seguinte: enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E foi isso mesmo que realmente José Augusto Santos e Silva e todos os fundadores, os primeiros 100, fizeram para levar a cabo esta obra da Associação de Beneficência Evangélica. Ao longo dos anos, eu escrevi este livro há 5 anos, portanto, 27 até hoje são 85 anos, este livro tem o título 80 anos da Associação de Beneficência Evangélica, mas ao longo destes anos todos, eu, pela minha experiência, estou ligado a esta associação há 10 anos, verifiquei pela história que escrevi que, além do lema do façamos bem a todos, era preciso juntar também um outro, baseado na Bíblia Sagrada. Ele está em Tiago. Tiago escreve muitas coisas sobre as obras. E, de facto, a fé, diz Tiago, a fé sem obras é morta em si mesma. Portanto, o cristão, evangélico, católico, ou seja quem for, se diz cristão, tem que fazer as obras que são da fé. E é isso mesmo que o próprio Tiago diz assim: a prova da fé, ou da vossa fé, produz a perseverança. E ainda diz que a perseverança deve terminar a sua obra. E ao longo destes 85 anos de existência, nós verificamos que realmente a Associação de Beneficência Evangélica, como qualquer outra instituição de caráter social, tem para vencer muitas dificuldades na sua carreira. Muitas dificuldades, muitas barreiras, tem muitas lutas e muitos obstáculos. E é realmente uma luta contínua para levar avante ou levar em frente, prosseguir o objetivo de fazer bem a todos. É preciso realmente lutar para vencer. Em 1929, havia a possibilidade de receber um subsídio da então Direção-Geral de Assistência. Só que essa Direção-Geral de Assistência, para dar esse subsídio, queria intervir diretamente na associação. Esta intervenção do Estado, das instituições, não é de hoje. Não é. Já em 1929 isso acontecia. Claro, essa associação não quis esse subsídio. É claro, hoje nós temos acordo com a Segurança Social, os tempos são outros. Naquela altura eles não quiseram esse subsídio. Eu já ouvi falar aqui também do profissionalismo das pessoas que trabalham na associação, em 1937, Salvador, que falou de uma conferência. De
facto, em 1934, a mesma Direção-Geral de Assistência exigiu à Associação a profissionalização de alguns dos seus quadros. Alguns já eram profissionais, porque os médicos que davam assistência nas consultas eram, com certeza, profissionais, mas os professores das escolas nem sempre eram profissionais. A Associação foi obrigada a profissionalizar e a pôr nos seus quadros efetivos essas pessoas. Em 1942, houve realmente uma perda grande na Associação, perderam-se as instalações. Por causa das consultas que eram dadas, a Associação resolveu pôr uma placa à porta, na parede ao pé da porta. O proprietário, pressionado, enfim, por razões que não vale a pena aqui agora falar, obrigou a Associação a devolver as instalações. Pedimos para o Tribunal, devolvemos as instalações. Ficando sem estas instalações, as escolas, o balneário, fecharam. Mas continuaram as atividades com a assistência médica pelos clínicos que se voluntariaram, evangélicos e outros que se voluntariaram para esta tarefa, dando consultas nos seus próprios consultórios e até nas instalações das várias igrejas em Lisboa, com horários e dias pré-determinados. Os anos 50 e 60 foram realmente uma luta muito grande em busca de novas instalações para prosseguir realmente os objetivos da Associação. E assim, um dia pretendeu-se alugar uma grande vivenda que existia em Queluz, mas o senhorio, assim que soube que era para um lar evangélico, não alugou. Em 1961 comprou-se um terreno no Carrascal, em Sintra. Prometeram-se vários projetos, mas o então Presidente da Câmara Municipal de Sintra pôs tantos obstáculos que não era possível construir ali, e hoje estão lá prédios todos construídos, mas na altura não foi possível construir ali, e ao fim de 3 ou 4 anos a Associação teve que vender o terreno e desistir. Finalmente, em 1966, conseguiu-se comprar uma vivenda grande em São Sebastião de Guerreiros, em Loures. E aí, realmente, depois das obras feitas, digamos assim, de melhoramentos, foi então inaugurado o lar em 1968, com 25 camas. Eram tantos os associados, tantas as necessidades, que as direções da época entenderam que era necessário ampliar ou arranjar outro lugar para construir outro equipamento social. Ainda se chegou a alugar e depois dar um sinal para a compra de uma quinta ali em Feijó, no concelho de Almada, mas as exigências do construtor e digamos assim, a inflação tão grande, os juros para um empréstimo, não foi possível. Mas a luta continuou. Portanto, vejam bem que é uma instituição social, não falo apenas das evangélicas, qualquer instituição social tem que lutar muito para conseguir chegar ao seu objetivo. Foram para outra quinta em Sobrega. Também as dificuldades financeiras, não foi possível conseguir esse equipamento. Então decidiram, finalmente, ampliar as instalações já existentes. Tinha um terreno assim suficiente para ampliação e assim foi possível meter projetos para essa ampliação. Foram vários anos de burocracias e de faltas de apoio, quer da Segurança Social, quer da Câmara Municipal de Loures. Muitas vezes a Câmara aprovava um projeto, mas a Segurança Social rejeitava. Quando chegava, modificava-se, depois aprovava a Segurança Social, não aprovava a Câmara. Foi uma coisa diabólica, demorou anos isto. Só em 1994, finalmente, em 1997, foi realmente aprovado. Mas com uma curiosidade, é que as mesmas entidades que tanta falta de apoio tiveram para com a Associação foram aquelas, precisamente, que mais apoiaram a Associação nesta altura. E deram financiamento e muita ajuda, a própria Gulbenkian também, para a construção deste lar, que é hoje um lar modelo,
tem uma boa imagem junto das instituições oficiais, quer da Câmara Municipal, quer da Segurança Social, quer, enfim, de outras instituições semelhantes, e estamos realmente muito orgulhosos disso e damos muitas graças a Deus por isso. São 50 utentes que nós temos internos, aliás 51, temos também 50 utentes em apoio domiciliário, mais 25 em centro do dia. É realmente importante esta nossa atuação. Temos 31 colaboradores e mais 6 a tempo parcial. Prestamos serviços à comunidade de teleassistência, tanto àquelas famílias que vivem em solidão. Temos o programa do PECAP, que é um programa comunitário europeu de assistência aos carenciados. Trabalhamos também com o Banco Alimentar, com o Banco dos Bens Usados e também já trabalhamos com as novas oportunidades, mas que agora esse trabalho está cancelado. Vou finalizar terminando dizendo que temos acordo com a Segurança Social, com certeza, para todos os utentes, desde 1984, mas queria terminar também dizendo que temos neste momento um terreno que nos foi cedido há 3 anos pela Câmara Municipal de Loures para construir um novo equipamento social. Só que esta crise temos impedido, não há financiamentos. Já temos o projeto aprovado, está tudo em obra, falta apenas o financiamento. Se Deus o permitir, nós iremos avançar um dia para continuar esta obra. Muito obrigado.